prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Primeiramente, eu queria desejar um feliz Dia das Mulheres, né? Dia 8 de março, né? Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Continuar abençoando cada dia mais. Hoje é a lição de número 8? Dia 8, irmão Josias. A lição é 10. Nós temos o texto base aqui, Joel capítulo 2, 28, já foi lido, né? Provavelmente aqui. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Só para a gente ter um resumo assim bem objetivo desse versículo, você pode observar que ele abrange tudo, né? Desde os homens, jovens, crianças, velhos, né? Velhos, jovens, homens, mulheres, servos, servas, e é bem abrangente. Não se resume só apenas a um grupo de pessoas. Então o Espírito Santo ele não está limitado apenas a um grupo de pessoas. O revestimento de poder não é apenas um grupo, o revestimento de poder não é apenas uma pessoa específica, mas é todos aqueles que creem em Jesus. Então nós temos aqui a título de introdução, o Espírito se manifestou para capacitar os cristãos para o serviço. Quando fala, todo mundo já ouviu falar, né? Quando fala sobre revestimento, é você ser revestido, é como se fosse um complemento daquilo que você já tem. E quando nós recebemos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Cremos em Jesus, o Espírito Santo começa a fazer obra no nosso coração. O revestimento de poder é para dar coragem para fazermos muitas vezes aquilo que nós não temos coragem de fazer. Então a capacitação para a gente o quê? Continuar fazendo o serviço, continuar fazendo a obra, pregando o evangelho, tendo coragem de entrar em lugares que nós nunca tivemos coragem. Tem pessoas que quando recebem a Jesus não tem coragem de fazer muitas coisas. Quando é revestido de poder, começa a pregar em presídio, vai em hospital, faz obras que ninguém imagina, né? E sai de lá, entra e sai normalmente sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E Deus continua abençoando. Isso é o revestimento de poder. Outro detalhe, o Espírito Santo ele distribui os dons conforme a sua vontade, a gente até falou aqui, e conduz a igreja. É o condutor da igreja. Quando fala distribuir dom e conduzir a igreja, o que a gente entende? Os dons são para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Então, quando é distribuído os dons, não é para nossa própria glória, para nossa própria vontade. Tem gente que, eu já até comentei uma vez aqui, tem gente que recebe um dom, já se acha o super crente, já coloca o S aqui no peito, aqui, ó, o SC de super crente. E não é assim. Quando a gente recebe o dom, aí que a gente tem que ser mais humilde ainda, porque o dom é para a gente fazer com que a igreja seja edificada. Então você está para prestar um serviço. Você recebe como se fosse uma tarefa. Receber um dom, você recebe uma tarefa, uma responsabilidade. Agora você vai ter que fazer. E nós aprendemos que Jesus ensina: aquele que quer ser o maior, seja o menor. E aquele que quer governar, seja aquele que sirva. Então, se você recebe Obrigado, Morelão. Se você recebe uma responsabilidade dessa, é para quê? Para dar continuidade e fazer com que a obra de Deus possa crescer cada dia mais. E é uma observação que eu quero deixar aqui. Quando as pessoas que recebem um dom, o dom não traz divisão. O dom não traz intriga. O dom não traz porfias, mulações, divisões, contendas, heresias. O dom não traz isso. O que muitas pessoas acabam deixando de lado o dom é que é usar o seu próprio intelecto para poder dizer que é mais importante do que aquilo que ele tem. E nós sabemos que tudo que nós formos fazer, se do alto não for concedido a nós, não tem como a gente fazer. Então a coragem que nós precisamos é dada por Deus. Os dons que nós precisamos é dado conforme a necessidade da igreja para o crescimento.
E aquilo que nós recebemos é para conduzir a igreja. A igreja, ela tem dono. E quem é o dono da igreja? Quem é o noivo? É Jesus. Então não existe outro noivo, é só Jesus que é o noivo. Se aparecer outro noivo, falando eu sou noivo, se eu vim buscar a igreja, lá fora. A gente teve uma experiência uma vez, rapaz que passou por algumas dificuldades, ele era usuário de droga. Aí de repente ele apareceu na igreja e falou pro pastor que ele era o Messias e tinha voltado. Ele estava só alucinado, ele estava fora de si. Já estava, acho que a droga tinha feito efeito, causado algum trauma no cérebro dele. Ele acreditou seriamente que ele era Jesus, o Messias, e falou: você não está acreditando? Aí eu fiquei quieto para não piorar a situação. Então eu contei esse exemplo só para a gente interagir. Então no primeiro subtópico aqui a gente fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. No primeiro tópico do primeiro subtópico do primeiro tópico, uma promessa de abrangência universal. Aqui nós temos dois paralelos. O Espírito Santo no Antigo Testamento e a atuação dele no Novo Testamento, a manifestação dele no Novo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito se manifestava por tarefas específicas. O escritor traz até alguns textos chaves aqui, 1 Samuel 19:20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação dos profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Aqui o Antigo Testamento traz mais uma questão de tarefas específicas em que o Espírito Santo atuava. Tem em 2 Crônicas também, 15:1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ezequiel 37:1, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs sobre um vale cheio de ossos secos, estavam cheios de ossos. Então o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele agia de forma pontual. Ele precisava fazer uma tarefa, descia sobre aquela pessoa, fazia aquilo que era designado. Já no Novo Testamento, um pouquinho depois, quando começou a profecia ali de Joel, e o escritor, a história fala que mais ou menos 800 anos antes mesmo de acontecer o fato ali, derramamento do Espírito, houve a profecia de Joel no capítulo 2. Então um pouquinho depois, quando começou a apresentar a profecia de Joel, o que era uma predição, né, do que aconteceria no futuro, que seria o quê? O derramamento do Espírito. Isso aconteceu em Atos no capítulo 2, e todos já conhecem a história. Mas eu vou citar aqui Atos capítulo 2, verso 14, em que Pedro cita a própria profecia de Joel. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro confirma isso, essa profecia de Joel no capítulo 2 de Atos, e detalha: e nos últimos dias, a profecia de Joel, nos últimos dias acontecerá que, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também derramarei do meu espírito sobre os servos e servas, aquilo que a gente comentou no começo, e fareis aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E no 20, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui foi a confirmação que Pedro trouxe sobre a profecia de Joel. É a aplicação da profecia já no Novo Testamento, o derramamento do Espírito. Isso foi apresentado por Jesus quando fala sobre o derramamento do Espírito. Jesus que cita, né? Aqui em Atos 2, se eu não me engano, não fala sobre revestimento, né, Luiz? Fala sobre o derramamento do Espírito quando Pedro cita. Se tiver escrito, pode me corrigir se eu estiver errado.
Mas onde eu encontro, fala sobre revestimento, é quando Jesus fala, se eu não me engano, em Mateus capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água. João Batista fala, né? Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, em cujas sandálias não sou digno de levar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem um versículo lá na frente, depois eu vou citar ele, que fala sobre o revestimento, que é Jesus mesmo que fala, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E se eu não me engano, é citado também em Atos no capítulo 1, verso 8, se eu não me engano. Então aqui nós temos o quê? O João Batista falando, né, sobre a profecia, citando que batizava com água, mas viria alguém após ele, que ele não seria digno de atar as sandálias dos pés, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com o Espírito Santo e com fogo seria sobre toda a carne. Toda a carne. Então todas as pessoas com consciência, não é toda a carne, não vai dizer que é um animal também que vai ser batizado, que daqui a pouco as pessoas vão criar margem para isso. Toda a carne, toda pessoa que tem consciência, que é utilizado por Deus, recebe os dons para a edificação da igreja de Cristo. Em Atos no capítulo 2, verso 17 diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É aquilo que eu falei no começo, não está limitado apenas a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a um país, a um estado, a uma cidade, não. O Espírito Santo não tem fronteiras, ele habita e se manifesta em todos os seres humanos, em todo momento, em todo tempo, na hora que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele tem autonomia para isso, para fazer o que ele bem entende para o crescimento da igreja. Pode observar, o Espírito não vai agir para gerar divisões. Se há gerando divisões, não é o Espírito de Deus, é o Espírito de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa, mas não é o Espírito de Deus. Porque se a função dos dons, se a função do revestimento é para que encorajassem os homens a pregar e a igreja fosse edificada, se tem algo que está gerando destruição, então não é o Espírito de Deus. Está gerando confusão, divisão não é o Espírito de Deus. Pode falar, Adriano. Falou toda a carne. Tipo assim, o ímpio, a pessoa que não tem Jesus, ela tem o Espírito Santo? Não. E a carne? Não, porque é interessante que você falou, que tem um verso aqui, verso 21 do capítulo 2 de Atos: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Tem pessoas que só vivem a vida, por exemplo, achando que acredita, mas não pratica. Porque existe aquele detalhe também dos frutos do Espírito, ou da árvore. Toda árvore a gente conhece pelos frutos. Os frutos do Espírito é bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, entre outras coisas. Se você não vê isso na pessoa, que é os frutos do Espírito, logo ele não tem o Espírito de Deus. Então é necessário que você creia que Jesus, porque aquilo que eu sempre comento, se você não acredita em Jesus, não tem como você acreditar no Espírito. Porque Jesus foi, morreu, subiu, foi assunto aos céus, desceu, o Espírito desceu, porque ele falou, eu vou enviar outro Consolador. Então se você nega Jesus, você nega a sua salvação, você nega o trabalhar do Espírito. E se você é ímpio, não tem como o Espírito atuar, porque ele atua para convencer. Ele atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não convenceu você, então não tem como o Espírito trabalhar no seu coração. Eu digo assim porque eu conheço pessoas que não é evangélico, mas tem alguns frutos. Você vê exemplo disso? Não. Essa é a diferença entre frutos e boas ações. Que hoje em dia tem religiões que vivem de boas ações e acham que isso vai ser salvo. Tem gente que vive de boas ações e acha que vai ser salvo. Se eu não me engano é Tiago que fala sobre isso, né? Tem um verso que... Você lembra do versículo, Luiz? Tem um verso que fala que a fé sem obras é morta. Tem gente que acha que para você ser salvo, você tem que ter obras. Porque se você não tiver obras, sua fé morreu. Mas o contexto é totalmente diferente ali. Porque as pessoas diziam que tinha fé, mas negavam os outros, rejeitavam os pobres. Por isso que... Pode falar, Chico. Pode. Ele era um homem que honrava a Deus, ele era temente a Deus, ele fazia boas obras e mesmo assim ele precisou de conhecer Jesus, se apresentar Cristo para ele, para a salvação.
Sim. E aí ele recebeu o Espírito Santo, depois de comer. Então é necessário que a gente creia, né? Creia, confesse, que tem todas as observações, né? Crer com o coração, confessar com os lábios. Porque aquele que confessa, porque se você não confessa, logo é como se você acreditasse e ao mesmo tempo você negasse. Parece uma coisa surreal, não é? Você acreditar e negar ao mesmo tempo. Porque se você acredita, mas tem vergonha de falar, você já negou. Você é considerado como aquela pessoa tímida. Tímida é aquele que tem vergonha ou medo de confessar Cristo publicamente. Por isso que é necessário que haja a confissão pública de toda pessoa. Por isso que as congregações, igrejas costumam fazer isso. Se a pessoa quer receber Cristo, levanta sua mão, vem até aqui à frente. Isso é o quê? Uma confissão pública de fé. E isso, conforme o tempo, a pessoa vai demonstrando isso na sociedade, no trabalho, e vai confessando Jesus com as suas obras. Mas tem que ter a mudança, a transformação, tem que crer em Jesus como Salvador. É necessário que tenha essa crença, essa fé em Cristo Jesus. E não é uma fé qualquer, só acreditar que amanhã vai ser melhor, eu acredito que amanhã vai ser... Não, é acreditar que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está dando a oportunidade de você ser salvo, acreditando no sacrifício de Jesus. Algum detalhe que alguém quer comentar? Alguma observação? Quer acrescentar? Já falei sobre toda a carne, né? Vamos para o segundo subtópico. Cadê o relógio? Vou ter que olhar aqui, senão eu vou perder o tempo. Eu olhei pro relógio ali, não tá ali. Tava dando 8 horas. Sério? Vamos lá, segundo subtópico do primeiro tópico. Uma promessa com ação sobrenatural. Quando fala ação sobrenatural, é que vai além da natureza. É algo que a natureza não, que nós como seres humanos nós sabemos. Nós temos o vento, nós temos o fogo, nós temos pessoas conversando, as ações naturais. Mas quando fala sobrenatural, é que vai além da natureza. Então teve as manifestações visíveis e sobrenaturais quando foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Joel, ao citar as profecias, né, profecias, sonhos e visões, ele fala: as profecias, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão o quê? Visões. Quando veio a manifestação do Espírito, o que foi ouvido? Um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Isso é o que? Uma ação sobrenatural. É uma ação sobrenatural. Então a manifestação do Espírito trouxe essas ações sobrenaturais, línguas repartidas como que de fogo, um som como de um vento. É engraçado que fala sobre um som como de um vento, não fala que foi o vento, mas fala que foi o som como de um vento. Quando a gente escuta o som do vento, a gente sente o vento, mas eles escutaram um som como de um vento. Eu imagino eles escutando o som do vento, mas não sentindo o vento. Um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. O que encheu a casa? O som. O som como de um vento veemente e impetuoso. E aí começou as manifestações visíveis. Eu até uma vez tive a oportunidade de falar sobre isso. O texto não trata apenas de uma metáfora, de uma comparação, línguas repartidas como que de fogo, mas é uma manifestação visível, que fala que foram vistas, não ouvida, foram vistas, línguas repartidas como que de fogo. Agora não me pergunte como eram essas línguas, como eram visíveis, a forma visível dela que eu não faço a mínima ideia, mas o texto trata pra gente que eram línguas repartidas como que de fogo. Quando fala repartidas, pode ser línguas divididas e tal, uma pessoa falando tal idioma, como demonstrou isso depois, e pode ter sido literalmente, literalmente apresentar
as pessoas com fogo para lá, fogo para cá, o fogo que não consumia, né? Não queimava, mas enchia as pessoas. Isso demonstra a purificação, né? A libertação, a purificação, a transformação, o renovo. Então isso foram algumas das manifestações visíveis, dentre outras, né, que a gente até citou, se não me engano, na aula antepassada, sobre as manifestações visíveis do Espírito, né? E a gente vai para o terceiro subtópico, a promessa para os últimos dias. Naqueles dias derramarei do meu Espírito. A profecia de Joel fala que naqueles dias derramarei do meu Espírito. E é o texto que a gente leu aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo... Joel fala que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e assim vai sucessivamente, nos últimos dias. Aqui quando fala sobre essa questão dos últimos dias, era uma definição do que aconteceria depois de ter cumprido tudo aquilo que Jesus cumpriu. O que Jesus fez? Veio à terra, deixou a sua glória. Até uma observação nesse texto que Paulo fala que Jesus deixou a sua glória, mas João relata que eles viram a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai. Então há uma manifestação de glória. E ele veio à terra, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz, teve toda a sua chegada, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Isaías capítulo 53 traz essa observação. Foi levado como ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca, foi chicoteado, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele traz para a gente aquilo que foi citado agora há pouco, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala a promessa para a gente: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador para que fique convosco e habite em vós. Se não é esse texto que cita esse detalhe, habite em vós, mas tem um texto que fala que o Espírito Santo estaria conosco e habitaria em nós para sempre. Ou seja, não era só uma manifestação como era no Antigo Testamento, que ele vinha para uma tarefa específica e depois saía. Mas o Novo Testamento é uma habitação. Nós seríamos o quê? A habitação, a morada do Espírito de Deus. E Paulo fala sobre isso, né? Vós sois o templo do Espírito Santo. Templo, o que é o templo? Onde ele habita, onde ele mora, onde ele reside. Então todo espaço que nós precisamos ter no nosso coração a ser ocupado, tem que ser ocupado por quem? Pelo Espírito. E nós sabemos que Deus não divide a glória com ninguém. Será que o Espírito vai dividir espaço com outro Espírito? Não vai. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você tem um Espírito Santo, ou você não o tem. Porque ele não vai dividir. E nós aprendemos na lição antepassada que ele tem ciúmes. Ele vai querer dividir o espaço? Ele vai querer dividir uma coisa que ele tem? Vamos usar um exemplo, cara, que se você tem ciúmes do seu carro, você vai querer dividir ele com alguém? Se você tem ciúmes de algum bem seu, você vai querer dividir ele com alguém? O Espírito Santo é assim, ele vai querer dividir espaço dele com ninguém. Ou ele tem a habitação completa, ou ele não tem a habitação completa. Então a promessa que Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais vestidos de poder. Um detalhe aqui, que a obediência deles, a promessa feita por Jesus, foi que eles ficassem em Jerusalém. O que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém. Porque eles acreditaram fielmente na palavra de Jesus. Mas não tinha como não acreditar, né? Eles viram Jesus sendo crucificado, chicoteado, foi julgado, foi levado à morte, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a eles,
entrou por uma porta sem abrir a porta, apareceu no meio deles sem precisar bater ou abrir a fechadura da porta, não precisou. Não tinha como eles não acreditarem nesse Jesus. Mesmo Tomé, que falou que se não tocasse nas mãos de Jesus não acreditaria, Tomé não tocou mesmo. Depois que ele encontrou com Jesus, ele mudou. Falou, não posso nem tocar na mão dele porque eu já estou vendo aqui de perto. Então não tinha como eles duvidarem da promessa de Jesus, sendo que Jesus realmente era o Filho de Deus manifestado em glória. Então a promessa é que eles ficassem em Jerusalém até que forem cheios, revestidos de poder, cheios do Espírito Santo. E quando fala cheios do Espírito Santo, justamente traz a observação que eu fiz agora há pouco. Ser cheio do Espírito. Quando você é cheio de algo, há espaço para mais alguma coisa? Não. Você é cheio, você está cheio. Cheio do Espírito Santo para fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. Mas há uma observação aqui que eu quero fazer uma pergunta. A manifestação, os dons, o revestimento de poder só foi no dia de Pentecoste? Ele ainda continua? Eu acredito na continuidade da ação do Espírito e dos dons espirituais. Eu acredito na continuidade. Porque não é possível que ele só tenha agido naquele momento e não tenha encorajado outros cristãos, porque a igreja ainda continua viva. A igreja ainda existe. Então precisa de gente ser encorajado para fazer. Precisa dos dons para poder edificar a igreja. Então não tem como falar que cessou. Foi só naquele momento. Não tem como. Há uma continuidade. Eu não tenho nada dessas coisas aí, mas eu vejo nas pessoas. Isso é fácil. Isso é legal. Eu não estou desse aí, mas eu vejo vocês. Então a profecia de Joel ainda é vigente para toda a igreja de Cristo. Todos aqueles gentios que foram chamados de cristãos pela primeira vez. A profecia de Joel ainda é. E você pode observar que existem outros textos que demonstram isso, né? A manifestação do Espírito não foi só em Atos 2. Se eu não me engano foi em Atos 8, Atos 10, que teve outras manifestações também do Espírito. Não foi só naquele momento. Ou seja, há uma continuidade disso. Não parou ali. E se não parou ali, continua também em nós. Continua nas nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão de longe, ou seja, fora de Jerusalém, todos que estão de longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quem foi que Deus chamou? A igreja. Eu não me recordo onde está escrito, mas acho que foi Jesus que disse, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, não foi a gente que escolheu, mas ele que escolheu a gente. Então se ele escolheu, logo nós fomos o quê? Chamados. Deus chamou a gente também. Então o Espírito Santo ainda atua nos dias atuais. Ele ainda trabalha nos dias atuais, porque a igreja ainda precisa ser edificada até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja. E ele é o noivo. Eu quero deixar até um detalhe aqui. Jesus, numa certa feita, falando sobre eu sou bom pastor, acho que João capítulo 10, eu sou bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. E ele dá uma citação, aquele que vem antes de mim, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, se alguém se apresentar aqui hoje, falar eu sou o Messias, esse aí não faz parte. Se alguém vir aqui falar para você, Jesus vai vir no dia 26 de março de 2026, não acredite, porque ninguém sabe o dia nem a hora.
Agora já pensou se ele falasse, eu vou vir tal dia, as pessoas falam, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, quando chegar pertinho lá, eu me reconcilio. Sim, aconteceu um episódio uma certa feita aqui, eu era bem pequenininho, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, a gente estava numa igreja Paz e Vida ali no Novo Horizonte. Eu não sei se vocês lembram que teve um apagão, que a unidade aqui da Enel, da época Eletropaulo, parecia aquele feixe de luz no céu todo colorido, parecia uma aquarela. Oxe, era a gente pedindo para se reconciliar, era a gente correndo atrás de igreja, era aquele momento ali, ó. Tem até uma pessoa próxima de mim que falou, não mãe, vamos para a igreja, eu quero aceitar Jesus. Porque na hora do desespero, as pessoas... Oi. Essa data eu estava lá na Paulista. Você correu também para a igreja, né? Eu lá, sabe? Porque eu vi de gente correndo, cara, de problema, E foi algo tão fora do normal. A gente estava na salinha das crianças e passou uma bola de fogo assim, ó, naqueles fios da torre lá de cima. A gente via uma bola de fogo enorme. A energia formou como se fosse uma bola de fogo passando assim, ó, no fio. E o céu parecia uma aquarela. Mudava de cor, dava aquele clarão, apagava. Aí o pessoal falou, pronto, Jesus está voltando. Aí todo mundo quis correr. Você acha que vai dar tempo? Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Se eu não me engano, é Coríntios, né, Luiz? Acho que é Coríntios que fala sobre isso, né? Sobre o arrebatamento. Tem o 4 e tem acho que Coríntios também que fala, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Obrigado, Luiz, pela ajuda. Tem o 4, né, que fala sobre a 4:16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E no verso 5, no capítulo 5, verso 1 e 2, 1, 2 e 3, mas irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ladrão de noite. O ladrão avisa a hora que vem? Então, ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, se alguém falar para você, tal data Jesus vem, mentira, falso profeta. Se alguém falar para você, Jesus está ali, falso profeta, porque ele está à destra do Pai, o Espírito habita em nossos corações. Apesar que a gente fala assim, mas a gente não pode limitar jamais o poder de Jesus, tá? Ele pode estar onde ele quiser, ele pode estar no lugar que ele quiser. A gente só usa o exemplo bíblico, né? O João fala, eu vi o Senhor em pé ou assentado, né, à destra do Pai. A gente usa esse exemplo, tá? Mas Jesus não está limitado ao tempo, estação, a dia, a hora. Ele é eterno, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, porque ele tem todo o poder. Então, temos que tomar muito cuidado. Jesus falou, aqueles que vêm antes de mim são ladrões e salteadores. E aqueles que vêm depois e falam que é Jesus, também é considerado ladrão e salteador, porque só um bom pastor, e o bom pastor já deu a vida pelas suas ovelhas. Só um bom pastor, que é Jesus Cristo. Subtópico 2, o cumprimento, poder para testemunhar. Primeiro subtópico do segundo tópico. O Espírito Santo veio com o poder do alto, a promessa de Jesus. Aqui o texto que eu ia citar lá, né? Só não lembrava o capítulo. Lucas capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Capacitação sobrenatural. Para quê? Para testemunhar, para curar, para levar o evangelho, fazer com que as pessoas reconheçam, produzir frutos, porque a gente precisa produzir frutos. A gente precisa não só dizer, tem muitas pessoas que falam, eu sou cheio do Espírito Santo, mas os frutos dizem o contrário. Como é que a pessoa pode ser cheia de algo e não produz algo que aquilo que ela diz ser cheia? Então fica difícil. Atos no capítulo 1, verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós somos cada dia mais capacitados para poder fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, aquilo que o Pai nos ordenou fazer, que é levar o Evangelho, levar a paz, ter uma boa conduta como cristão, demonstrar que realmente nós fomos alcançados por Jesus, fomos transformados por Jesus, sermos testemunhas. O que é testemunha? Alguém sabe o que é testemunha? Sim, pode ser também um mártir. Testemunha no sentido assim, por exemplo, eu estou indo para uma audiência, eu vou usar o exemplo humano aqui, na minha profissão, estou indo para uma audiência. E aquela pessoa, ela tá falando para mim tudo aquilo que aconteceu. Ela falando que foi agredida no trabalho, não tinha hora extra, não recebia hora extra, sofria algum tipo de assédio moral. Ela tá falando tudo para mim, eu escrevi tudo num papel. O que vai precisar para comprovar para o juiz que aqueles fatos são verdadeiros? Uma testemunha. Pelo menos uma testemunha para poder comprovar que tudo aquilo é verdade. Tem um versículo, né? Quando a gente vai orar, ou visitar, ou testificar, interceder por alguém, é bom a gente ser acompanhado por duas testemunhas, não é? Sim, tem um texto sobre isso, mas acho que não é sobre a questão de horário, acho que não me recordo bem. Se alguém lembrar, pode... Eles falam da lei, né? Não, é no Novo Fala que tem testemunho, é verdadeiro, testemunho. Não, mas acho que fala sobre, se você, por exemplo, encontrar o seu irmão em erro, alguma coisa assim, corrija-o. Se ele não reconhecer aquela correção, chame uma testemunha. Para quê? Para comprovar que você o ajudou ali, para que o sangue dele não venha sobre a sua cabeça. É algo do tipo assim. É algo assim. Então é necessário que haja uma testemunha. Por quê? Nós acreditamos fielmente que a palavra escrita foi inspirada por Deus. Então, se nós acreditamos, nós somos o quê? Testemunha. Se alguém vir contrariar isso, fala, não está escrito assim, eu sou testemunha disso, então eu sei como está escrito. Então, a testemunha precisa ter conhecimento dos fatos. A testemunha precisa ter conhecimento dos fatos. E quais são os fatos? A palavra. A testemunha precisa ter conhecimento da palavra. Então, eles foram revestidos de poder para serem o quê? Testemunhas. E não só ser testemunhas, mas serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Serem guiados. E aqui nós vamos para o segundo subtópico do segundo tópico, os sinais da descida do Espírito Santo. Atos no capítulo 2, verso 1, fala sobre os sinais. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas as línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Os primeiros sinais do revestimento de poder foram o quê? As línguas repartidas como que de fogo. Esses foram os primeiros sinais. Eu quero deixar uma observação aqui sobre o dia de Pentecostes. O dia de Pentecoste foi um dia 50 dias após a Páscoa.
A Páscoa é a comemoração da libertação do povo da escravidão. O povo estava escravo no Egito, foram libertos e foi comemorado o quê? A Páscoa. E essa festa continuou sendo comemorada. E a Páscoa, que é a comemoração da libertação, foi justamente nesse dia em que condenaram aquele que veio libertar. Como é que eu comemoro a libertação condenando aquele que veio me libertar? Porque Jesus apresenta isso. Mateus capítulo 26, verso 2. Bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa. Quem fala isso? Jesus. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele foi entregue no dia da Páscoa. E tem até a confirmação porque ele foi entregue no dia da Páscoa. Quando eles chegaram diante de Pilatos, Pôncio Pilatos, em Mateus no capítulo 15, verso 6. E o texto traz para a gente: ora, no dia da festa costumava soltar um preso qualquer que eles pedissem, no dia da festa. Isso confirma que Jesus foi entregue no dia da Páscoa. Foi entregue para ser morto no dia da Páscoa. E por conta da festa, eles tinham que dar a escolha para eles quem eles iriam soltar. E quem eles escolheram? Barrabás. Escolheram Barrabás, que era realmente um criminoso, né? E condenaram aquele que era sem pecado, aquele que não tinha nenhum pecado, nenhuma falha, porque era necessário que esse cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma, fosse o sacrifício vital para que todos aqueles que nele creem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa festa da Páscoa, que era para comemorar a libertação, eles estavam condenando um libertador. Mas era necessário que isso acontecesse. Então Pentecostes foi comemorado 50 dias após a Páscoa. Há um detalhe quando Jesus fala: ficar em Jerusalém até que do alto estivermos revestidos de poder. Depois que Jesus veio, ressuscitou, fez essa promessa para ele, e eles ficaram em Jerusalém até que a promessa fosse cumprida. E se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E se ele fez uma promessa, ele é poderoso para cumprir. Obrigado. E se ele fez essa promessa, ele é poderoso para cumprir. E ele cumpriu. E a promessa ainda está de pé. Ele ainda reveste. Ele ainda enche do Espírito Santo. Ele ainda manifesta dons espirituais. Ele ainda faz tudo para a edificação da igreja de Cristo. E vai continuar fazendo até que Jesus volte para buscar a sua noiva. Aqui é sempre uma discussão, né? A gente sempre... No terceiro subtópico, a evidência do revestimento de poder. A lição, e alguns teólogos acreditam que o falar em outras línguas é um sinal físico inicial do batismo com o Espírito Santo ou revestimento de poder do Espírito Santo. Todos acreditam assim? Vou de novo. Teólogos acreditam que o falar em outras línguas é o sinal físico inicial do batismo ou revestimento de poder do Espírito Santo. Há pessoas que podem ser batizadas e não falar em línguas? Há pessoas que... Vamos lá, gente. Agora é a hora da polêmica. Eu acho que não, mas eu acho que as línguas não é muito difícil, mas é a inicial. Mas não é a única. Eu, particularmente,
Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo vai muito além de uma manifestação física. É uma manifestação espiritual. Manifestação espiritual. Porque quem é que vai ser revestido de poder? A pessoa. Para quê? Para ser testemunha. Para falar do Evangelho. Eu uso até exemplos que na Bíblia a gente vê. O revestimento de poder é a capacitação para pregar o Evangelho. Quem teve a capacitação inicial quando Maria se apresentou grávida de Jesus? Isabel, se eu não me engano, estava com 6 meses. É isso? Acho que é 6 meses, né? Isabel estava com 6 meses. Quando se apresentou para ela, o que aconteceu com João Batista no ventre da mãe? Ele foi cheio do quê? Do Espírito Santo. Olha só a ousadia de João Batista. Na história eu não vejo João Batista falando em línguas. Mas ele saía no meio do deserto e pregava. Ele saía no meio do deserto, comia mel silvestre, andava com pés de cordeiro, mel silvestre. Parecia um nômade, né? Meio abandonado, nômade. E ele com ousadia pregava. A ousadia dele foi tanta que ele foi preso, teve a sua cabeça decepada pela ousadia que o Espírito Santo tinha dado a ele. Ele não estava nem preocupado com o que ia acontecer depois, ele só queria falar. Aí ele foi enfrentar um homem poderoso, falou: ó, você é um adúltero. Estou só conjecturando aqui, tá? Você é um adúltero. O que aconteceu? Um tempinho depois pediram a morte de João Batista. Outro exemplo, Zacarias. Quando Zacarias se apresentou para oferecer a oferta, o anjo se apresentou a ele, falou: ó, sua esposa vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Mas só que como Deus é tão sabedor do coração do ser humano, Zacarias se balanceou ali e duvidou. O que o anjo falou para ele? Porque você duvidou, você vai ficar mudo até seu filho nascer. Enquanto João Batista não nasceu, Zacarias não abriu a boca, não saía nada. Aí aconteceu que depois que o João Batista nasceu, quando Zacarias voltou a falar, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito e começou a profetizar. Então, o que a gente pontua aqui, não é tirando de forma alguma as evidências do Espírito, mas falando que não é a única evidência, o falar em línguas. Não é a única evidência. Pode ser manifestado de qualquer outra forma. Isso traz uma preocupação para as pessoas, porque você observa, gente, eu não tinha essa coragem que eu tenho. As pessoas observam em si, fazem uma autoanálise. De onde veio isso? Se não foi revestimento do Espírito, de onde veio? Porque eu não tinha essa coragem. As pessoas podem até fazer uma autoanálise. Eu falo por mim mesmo. Quem me conhece sabe como é que eu era. A Annalise conhece. Me conhece desde pequeno praticamente. Eu era tímido. Começava a oração, eu estava na porta da igreja. Dava a bênção apostólica, eu estava na rua. Sumia. Eu ia para casa. E olha só, hoje eu tenho a oportunidade de falar com pessoas em público. Isso é de mim, ousadia minha? Eu posso ter enfrentado alguns medos, mas a coragem para falar, ousadia para falar, um jovem tímido que não falava com ninguém, corria de todo mundo. Quem é que dá essa ousadia? É o Espírito. Eu particularmente, eu nunca falei em línguas em público, mas se eu estiver orando lá no meu cantinho, eu falo. Eu nunca falei em línguas em público. Eu nunca me manifestei falando em línguas. Não é errado, tá? Não é errado fazer isso. Eu particularmente, eu nunca falei em línguas em público. É algo meu, algo particular. Você controla isso aí? Como é que é? Ó, eu costumo dizer que a gente não controla a vontade do Espírito, tá? O que ele quiser fazer, ele vai dar um jeito de você fazer. Ele vai dar um jeito. Uma vez, uma certa oportunidade, eu estava pregando em um congresso de jovens.
E aquela mensagem foi tão impactante, não porque eu estava pregando, tá? Mas foi tão impactante que eu comecei a falar línguas, eu afastei o microfone. Eu afastei o microfone. Eu deixei o microfone longe. Porque era algo tão... parecia que estava subindo assim. Eu falei, deixa eu afastar o microfone. É algo que vem... não tem como explicar, a gente não explica. O dom de Deus, o dom dos Espíritos a gente não explica, a gente só vive. Então isso é coisas naturais que acontecem na nossa vida. Então essa é a observação. Alguém tem algum comentário sobre isso? Quer pontuar? Não tem problema nenhum, tá? Quer pontuar? Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Que a manifestação do Espírito, para você ser batizado com o Espírito Santo revestido de poder, você tem que falar em línguas. Você tem que falar em línguas estranhas. Se alguém tiver alguma observação, pode falar, não tem problema nenhum, tá? Isso é na escola bíblica dominical. É justamente para poder tirar dúvidas, debater, não entrar em confusão nem nada. É só... gente, eu vou falar uma coisa muito importante. Se umas acreditam que o batismo com o Espírito Santo tem que ser manifestado em línguas, não há problema nenhum. Se outros acreditam que não é manifestação em língua, também não há problema nenhum. O importante é que o Espírito Santo haja no coração de cada um para a edificação da igreja. Isso é que importa. Tá? Isso é que importa pra gente. Se você acredita que tem que ter o batismo do Espírito Santo, é necessária evidência de línguas, não tem problema. Tem gente que não acredita. Isso não muda a essência do Espírito, tá? Isso não muda a essência do Espírito. Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Pode pontuar, pode comentar aí. Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente entrar no terceiro subtópico? Vamos lá que eu tenho mais 10 minutinhos para encerrar, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou... Cale-se até o próximo tópico. Ninguém quer comentar nada? Bom, o nosso teólogo Zé Ponciano não quer comentar nada? Tio Nandi, pastor, irmão Silas. Se quiser comentar, pode comentar. A gente está aqui para uma escola bíblica. A continuidade do derramamento do Espírito Santo. Terceiro subtópico. Primeiro tópico do terceiro subtópico. A extensão da promessa do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo. O Espírito Santo não tem fronteiras. Quem tem fronteira é o ser humano, tá? O ser humano tem fronteira e tem limitações. O Espírito não tem fronteira nem limitações. Se eu chegar ali na divisa do México com os Estados Unidos, eu não consigo entrar nos Estados Unidos porque tem fronteira. Mas o Espírito Santo não. Ele entra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Claro que tem que ter um ambiente propício para o Espírito Santo habitar. Você não vai querer estar no meio de uma balada onde tem droga, bebida, onde tem orgias, entre outras coisas, e pedir que o Espírito Santo se manifeste ali. Porque aí vai ser um pouco complicado, né? Claro que o Espírito pode fazer o que ele bem entender, mas não é um ambiente propício para a manifestação dele. O ambiente propício é o que a gente aprende em Atos capítulo 2. Eles estavam concordemente no mesmo lugar. Primeira coisa que aconteceu, obediência. Jesus falou, ficar em Jerusalém, obedeceram. Eles estavam reunidos com concordância no mesmo lugar. Segundo, concordância. E todos que estavam em concordância, em obediência, foram cheios do Espírito Santo. Então há condições para isso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Há condições para isso. Então o revestimento do poder está além das fronteiras. Atos no capítulo 2, verso 39. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão de longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamou. Há uma observação aqui que a revista traz. Esse revestimento de poder é distinto do novo nascimento. É distinto do reconhecimento de Jesus como Salvador. O Espírito começa a fazer o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O revestimento é um encorajamento, revestimento de poder para você ser testemunha, pregar com ousadia a palavra de Cristo.
Essa é a diferença. Nós observamos isso na vida de Pedro. Pedro, ele sempre foi ousado, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, aí o negócio foi diferente. No seu primeiro discurso, se eu não me engano, quase 3.000 almas se renderam. No segundo discurso, quase 5.000 almas. Olha só para você ter ideia. Isso é a ousadia de Pedro? Não, é o Espírito que encheu a vida de Pedro. Porque quem é mais importante? É o Espírito que enche a vida e faz, ou a pessoa que acha que está fazendo? É o Espírito. Nós somos instrumentos. O que é um instrumento? Se você pegar um instrumento, vamos usar o exemplo daquela... Cadê a guitarra? Sumiu a guitarra. A guitarra ali, ó, ela toca sozinha? Ela tem que ser tocada por alguém. Tem que ser tocada pelo mestre Pociano. Ela tem que ser tocada pelo mestre Pociano. Vocês gostam de rir do Pociano, né? Ela tem que ser tocada, ou seja, o instrumento, ele precisa ser usado por Deus. Nós, como instrumentos de Deus, nós precisamos ser usados. Ele precisa tocar a música que ele quer, as notas que ele deseja tocar, a harmonia que ele deseja seguir. Ele que sabe como fazer. Nós somos instrumentos na parte de Deus. Segundo subtópico, para a gente poder já correr para a conclusão, o Espírito opera com diversidade. Não é diversidade de espírito. O Espírito opera com diversidade e unidade de espírito. O Espírito é o mesmo, mas a manifestação pode ser de diferentes formas. O Espírito é o mesmo, mas a manifestação é de diferentes formas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. Diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Logo, se você vê uma pessoa amaldiçoando Deus, amaldiçoando a vida, amaldiçoando tudo, vai dizer que essa pessoa tem o Espírito de Deus? Se ela está amaldiçoando, dizendo que Jesus é maldito, que Jesus não existiu, que Jesus não viveu, como é que eu vou ter o Espírito de Deus se eu nego o próprio Jesus, Cristo, Filho de Deus, que nos deu o Espírito Santo como promessa? Nos enviou o Espírito como promessa. Porque a condição do Espírito descer era Jesus subir. Essa era a condição. E o próprio Jesus fala sobre isso. Eu vou enviar outro Consolador da parte do Pai. E era necessário que Jesus subisse para que o Espírito descesse e continuasse a obra. Porque a obra visível de Jesus aqui na terra, estou falando sobre a obra visível. As pessoas, literalmente, boa parte delas não acreditaram. Então Jesus subiu. Agora a obra que o Espírito faz é no nosso interior, é invisível, mas ela se manifesta visivelmente. A primeira obra começa onde? Dentro, para depois se manifestar para fora. Que é aquilo que eu falei no começo sobre os frutos do Espírito. Então há diversidade de dons. Há algum rol de dons, né? Claro que a gente não vai se limitar só a isso, porque o Espírito pode ter diversos outros dons, da forma que ele bem entender. Mas a Bíblia... Romanos, né? Romanos qual que é o capítulo, Luiz? Não, é bom a gente ler só para poder aguçar a curiosidade. Romanos 12. A gente lê a partir do versículo... Pode ler, Luiz, pode ler. Romanos 12, 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Se encorajar, haja como encorajador. Se contribui, coopere com generosidade. Se
quer exercer liderança, que ministre com Deus, quer demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Obrigado, Luiz. Romanos 12,6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Ou seja, nós temos algum mérito para ter dons? É segundo a graça, é a misericórdia de Deus. É um favor que a gente nunca mereceu e nunca vai merecer, mas é pela graça que Ele faz isso. Por quê? Porque Ele precisa que a igreja seja edificada. Ele precisa que a igreja seja edificada. Então é pela graça, segundo a graça. Então não adianta a gente receber um dom e falar, eu sou o máximo. Eu sou super, como eu falei no começo, super crente. Não tem como. O dom é dado pela graça e é para a edificação da igreja e não é para a nossa própria soberba, orgulho, entre outras coisas. Tem muita gente que vende aquilo que lhe é dado de graça. Tem muita gente que desfaz daquilo que lhe foi dado com sacrifício. O sacrifício de Jesus. E hoje nós temos o Espírito pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Então tudo isso nós temos que valorizar. Para quê? Para que a igreja cresça com saúde, com discernimento, com esperança e com a alegria de encontrar com quem? Com o noivo. Diferente do que a gente vê nos casamentos hoje em dia, o noivo fica esperando a noiva. Jesus vai vir encontrar a sua noiva. Jesus vai vir encontrar. Claro que nós seremos arrebatados. Nós iremos ao encontro dos ares, mas depois Ele virá nas nuvens. É uma questão escatológica, é um pouco mais complicada, a gente não vai entrar nesse mérito. Então, o terceiro subtópico, para a gente finalizar e entrar para a conclusão: o Espírito distribui os dons com um propósito. Primeira coisa, tem que distribuir com propósito. Não é de qualquer forma, é com propósitos. É com intenções, com propósitos. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O que é um mordomo? É aquele que administra também. Esse é um mordomo. Então nós somos aqueles que temos que saber administrar e servir a igreja com os dons que nós recebemos. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Já observou que nunca vai ser só conforme a nossa vontade? Nunca vai ser conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Eu sei que parece difícil, né? A gente está às vezes numa situação tão complicada. Fala, Deus, faça a sua vontade, mas daqui a pouco a gente está em desespero. A gente está em angústia. Fala, Deus, faça segundo a tua vontade, mas a gente não consegue, parece que não consegue aguardar, e entra em desespero e angústia. Mas se a gente esperar, a gente entende que Jesus Cristo é glorificado em nossas vidas. Porque Jesus já conhece o nosso futuro. Ele sabe de tudo sobre nós. Só basta a gente permanecer firme até o fim da nossa vida e até o encontro nosso com o nosso Senhor. Se 1 Coríntios capítulo 14, verso 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Procura os dons? Procure para a edificação da igreja. Eu sempre aconselho e converso com pessoas. Uma vez eu conversei com uma irmã, ela falou: eu quero dom, eu quero isso, eu quero esse dom, eu quero aquele dom. Eu falei: irmão, eu quero o dom que Deus me der, porque Ele sabe o que é melhor. A gente acha que sabe que é melhor alguma coisa, mas a gente não sabe. A gente acha que sabe o que é melhor, mas a gente não sabe. Então eu falo: Deus, se o Senhor quer me usar, faça segundo a tua vontade. Quer me dar algum dom? Me dê segundo a sua vontade.
Porque a edificação da igreja é Deus que está administrando ali por meio do Espírito. Então ele vai edificar da forma que ele bem entender. Então há uma observação aqui. Exerça com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo, temor ao Senhor. Essa é a observação deixada na revista. No terceiro subtópico. Exerça o dom com humildade, disponibilidade para servir com amor, com cuidado, que é o zelo, e com temor ao Senhor. Se você usar o dom e começar a observar esses detalhes, primeiro, humildade. Você já muda muito a sua mente quando você entende a questão da humildade. Humildade não é de andar com a roupa feia, andar todos mulambados, não. Isso não é humildade. Humildade de espírito. Humildade de coração. Como eu falei, seja manso e humilde de coração. Então, humildade de coração. Disponibilidade. Para quê? Para servir com amor. Se você não serve com amor, mas serve para os seus próprios interesses, já perdeu totalmente a disponibilidade ou o propósito do dom. Se você não serve com zelo, cuidado. O que é o cuidado? Você cuidar daquilo que Deus te proporcionou ter. Se você não cuida, logo você está deixando de lado e desprezando tudo aquilo. E outro detalhe aqui que é um dos mais importantes, no meu ponto de vista, tá? O temor ao Senhor. Lá em Provérbios fala que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Outro verso, em Provérbios também fala, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme ao Senhor, logo você vai ter sabedoria, você vai ter humildade, você vai ter disponibilidade para servir com amor, vai ter cuidado com aquilo que Deus deu para você fazer a obra do Senhor conforme Ele deseja que seja feita. E para a gente concluir, o Espírito Santo age com propósito, distribui os dons com utilidades, não é com inutilidade. Se Ele te deu um dom, é com utilidade, e é com finalidade. Qual é a finalidade? Edificar a igreja. Ou seja, propósito, ele age com propósito, os dons têm utilidade e a edificação da igreja que é a sua finalidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.